Curso, ABNT-NBR ISO IEC 27005, terceira edição 2019, Tecnologia da Informação, Técnicas de Segurança, Gestão de Riscos de Segurança da Informação, Módulo 7, Abordagens para o Processo de Avaliação de Riscos de Segurança da Informação e Restrições para Modificações, Anexos IF. Anexo I. Abordagem para o processo de avaliação de riscos de segurança da informação, informativo. Anexo e abordagem para o processo de avaliação de riscos de segurança da informação, informativo, e ponto 1. Processo de avaliação de riscos de segurança da informação, enfoque de alto nível. Uma avaliação de alto nível permite definir prioridades de uma cronologia para a execução das ações, por várias razões, como por exemplo o orçamento. Talvez não seja possível implementar todos os controles simultaneamente e, com isso, somente os riscos mais críticos podem ser tratados durante o processo de tratamento do risco. Da mesma forma, pode ser prematuro dar início a uma forma de gestão de riscos muito detalhada se a implementação só será contemplada após 1 ou 2 anos. Para alcançar esse objetivo, uma avaliação de alto nível pode começar com um exame também de alto nível das consequências, em vez de começar por uma análise sistemática das ameaças, vulnerabilidades, ativos e consequências. Outra razão para começar por uma avaliação de alto nível é permitir a sincronização com outros planos relacionados à gestão de mudanças, ou da continuidade de negócios. Por exemplo, não é razoável completar a implementação da segurança de um sistema ou aplicação se estiver sendo planejada sua terceirização em um futuro próximo, embora possa ainda ser útil para a realização do processo de avaliação de riscos, para que se possa definir os termos do contrato da terceirização. Características de um processo de avaliação de riscos alto nível pode incluir o seguinte. O processo de avaliação de riscos com enfoque de alto nível pode se preocupar com uma visão mais global da organização e de seus sistemas de informação, considerando os aspectos tecnológicos de forma independente das questões de negócio. Dessa forma, a análise do contexto incide mais sobre o negócio e o ambiente operacional do que sobre os elementos tecnológicos. O processo de avaliação de riscos com enfoque de alto nível pode se preocupar com uma lista menor de ameaças e vulnerabilidades, agrupando-as em domínios predefinidos, ou, para acelerar o processo, pode focar a sua atenção nos cenários de risco ou ataque, em vez de em seus elementos. Os riscos cobertos por uma avaliação com enfoque de alto nível podem ser entendidos mais como categorias, ou classes gerais, de risco do que, propriamente, como riscos identificados com especificidade. Como os cenários ou as ameaças são agrupados em domínios, o tratamento do risco propõe listas de controle para esses domínios. Então, em primeiro lugar, durante as atividades de tratamento do risco, propõem-se e selecionam-se os controles comuns válidos em todo o sistema. Contudo, por raramente tratar de detalhes tecnológicos, o processo de avaliação de riscos com enfoque de alto nível é mais adequado para fornecer controles organizacionais e não técnicos. Além dos aspectos gerenciais de controles técnicos e mecanismos técnicos de proteção comuns e muito importantes, como cópias de segurança backups, e antivírus. Anexo e abordagem para o processo de avaliação de riscos de segurança da informação, informativo, continuação, e ponto 1. Processo de avaliação de riscos de segurança da informação, enfoque de alto nível, continuação. As vantagens do processo de avaliação de riscos com um enfoque de alto nível são as seguintes. Com a incorporação de uma primeira abordagem simples é mais provável que se obtenha a aceitação do programa do processo de avaliação de riscos. Convém que seja possível criar uma visão estratégica de um programa corporativo de segurança da informação, ou seja, uma visão que possa auxiliar durante o planejamento. Recursos e verbas podem ser aplicados onde forem mais vantajosos, e os sistemas que estão, provavelmente, precisando de mais proteção são tratados primeiro. Como as análises de risco iniciais são feitas com um enfoque de alto nível e potencialmente sendo menos exatas, a única potencial desvantagem é que alguns processos de negócio ou sistemas possam acabar, erroneamente, não sendo identificados entre aqueles que requerem um segundo processo de avaliação de riscos, mais detalhado. Isso pode ser evitado se houver informação adequada sobre todos os aspectos da organização,
das informações que utiliza e de seus sistemas, incluindo dados obtidos por meio da avaliação dos incidentes de segurança da informação. Anexo e abordagem para o processo de avaliação de riscos de segurança da informação, informativo, continuação, e ponto 1. Processo de avaliação de riscos de segurança da informação, enfoque de alto nível, continuação. O processo de avaliação de riscos com enfoque de alto nível considera os valores para o negócio dos ativos de informação, e os riscos do ponto de vista de negócio da organização. No primeiro ponto de decisão, ver figura 2. Vários fatores ajudam a determinar se a avaliação de alto nível é adequada para o tratamento do risco. Esses fatores podem incluir os seguintes itens: os objetivos de negócios a serem alcançados por meio de vários ativos de informação, o quanto o negócio da organização depende de cada ativo de informação, ou seja, o quanto as funções que a organização considera fundamentais para a sua sobrevivência ou para a condução eficaz do negócio depende dos ativos, ou da confidencialidade, da integridade, da disponibilidade, da garantia do não repúdio, da responsabilização, da autenticidade e da confiabilidade das informações armazenadas e processadas nesses ativos, o nível de investimento em cada ativo de informação, em termos do desenvolvimento, da manutenção ou da reposição do ativo, e os ativos de informação, para cada um dos quais a organização atribui um valor. Quando esses fatores são avaliados, a decisão torna-se mais fácil. Se a função de um ativo é extremamente importante para a condução do negócio da organização, ou se o ativo está exposto a riscos de alto impacto ou probabilidade, então convém que uma segunda iteração, com um processo de avaliação detalhado de riscos, seja executada tendo em vista o ativo de informação específico, ou parte dele. Uma regra geral para ser aplicada é a seguinte: ponto. Se a falta de segurança da informação puder resultar em consequências adversas significativas para a organização, para os seus processos de negócio ou para os seus ativos, uma segunda iteração, mais detalhada, do processo de avaliação de riscos será necessária para a identificação de riscos potenciais. E ponto 2. Processo detalhado de avaliação de riscos de segurança da informação, continuação, e ponto 2.1. Generalidades. O processo de avaliação de riscos de segurança da informação detalhado envolve a minuciosa identificação e valoração dos ativos, a avaliação das ameaças aos ativos, e a avaliação das vulnerabilidades. Os resultados dessas atividades são, então, usados para avaliar os riscos e, depois, para identificar o tratamento do risco. A etapa detalhada normalmente demanda bastante tempo, esforço e experiência, e pode, portanto, ser mais adequada para os sistemas de informação de alto risco. A etapa final do processo de avaliação de riscos de segurança da informação detalhado consiste no cálculo do risco total, que é o assunto deste anexo. As consequências podem ser avaliadas de várias maneiras, incluindo a abordagem quantitativa, usando-se, por exemplo, tem uma unidade monetária, a qualitativa, que podem ser baseada no uso de adjetivos qualificadores tais como moderado ou severo, ou ainda uma combinação de ambas, para avaliar a probabilidade de ocorrência de uma ameaça. Convém que se estabeleça o período no qual o ativo é considerado como de valor ou durante o qual ele precisará ser protegido. A probabilidade da ocorrência de uma ameaça específica é afetada pelos seguintes itens: a atratividade do ativo ou do impacto potencial, aplicável quando uma ameaça intencional de origem humana estiver sendo considerada, a facilidade de converter a exploração de uma vulnerabilidade de um ativo em recompensa, aplicável quando uma ameaça intencional de origem humana está sendo considerada, a capacitação técnica do agente da ameaça, aplicável a ameaças intencionais de origem humana, e a susceptibilidade da vulnerabilidade à exploração, aplicável tanto a vulnerabilidades técnicas quanto a não técnicas. Muitos métodos fazem uso de tabelas, e combinam medidas empíricas com medições subjetivas. É importante que a organização use um método com o qual ela se sinta confortável, no qual ela acredite, e que produza resultados reproduzíveis. Alguns exemplos de métodos baseados em tabelas são apresentados a seguir. Para orientação adicional e técnicas que podem ser usadas para o processo de avaliação de riscos em segurança da informação, verá BNT-NBR EC 31010. Os seguintes exemplos usam números para descrever processos de avaliação qualitativa. Convém,
que usuários destes métodos estejam cientes que pode ser inválido realizar operações matemáticas adicionais usando estes números que são resultados qualitativos produzidos por métodos qualitativos de avaliação de riscos. E ponto 2. Processo detalhado de avaliação de riscos de segurança da informação. Continuação. E ponto 2.2. Exemplo 1. Matriz com valores predefinidos. Neste tipo de método para o processo de avaliação de riscos, ativos físicos, existentes ou planejados, são valorados conforme seus custos de reposição ou reconstrução, ou seja, medidas quantitativas. Esses custos são então convertidos para a mesma escala qualitativa usados para a valoração das informações. Ver a seguir, ativos do tipo software, existentes ou planejados, são valorados da mesma forma que ativos físicos, com os custos de aquisição ou reposição sendo identificados e então convertidos para a mesma escala qualitativa usada para a valoração das informações. Além disso, se um software aplicativo tiver o seu próprio conjunto de requisitos de confidencialidade ou de integridade, por exemplo, se o seu código-fonte, por si só, for susceptível a questões comerciais, ele é valorado da mesma forma que as informações. Os valores atribuídos às informações são obtidos por entrevista com gestores do negócio selecionados, os responsáveis pelos dados, que podem falar autoritativamente sobre os dados. Assim são determinados o valor e a sensibilidade dos dados em uso, armazenados, sendo processados ou acessados. As entrevistas facilitam a avaliação do valor e da sensibilidade da informação, tendo em vista os cenários com os piores impactos que possam ser previstos a partir das consequências adversas ao negócio causadas pela divulgação ou modificação não autorizadas da informação, por sua indisponibilidade durante diferentes períodos de tempo ou ainda por sua destruição. E ponto 2. Processo detalhado de avaliação de riscos de segurança da informação. Continuação. A valoração é realizada usando diretrizes para a valoração da informação, as quais cobrem alguns temas, como segurança física das pessoas, informações pessoais, obrigações legais e regulatórias, cumprimento das leis, interesses comerciais e econômicos, perda financeira/interrupção de atividades, ordem pública, política e operações do negócio, perda de valor de mercado, em especial com referência a aspectos intangíveis, e contrato ou acordo com clientes. As diretrizes facilitam a identificação dos valores em uma escala numérica, como a escala de 0 a 4 apresentada adiante na forma de uma matriz. Assim, permite-se o reconhecimento de valores quantitativos, sempre que possível e lógico, e de valores qualitativos quando valores quantitativos não são possíveis. Por exemplo, em ocasiões em que a vida humana é colocada em perigo. A próxima atividade importante é a conclusão de pares de questionários, para cada tipo de ameaça e para cada agrupamento de ativos relacionado a um tipo de ameaça, a fim de permitir a avaliação do nível das ameaças, probabilidade de ocorrência, e das vulnerabilidades, facilidade com que uma ameaça pode explorar uma vulnerabilidade e provocar consequências adversas. Cada questão respondida indica uma pontuação. Essas pontuações são acumuladas em uma base de conhecimento e comparadas a intervalos. Isso identifica o nível da ameaça em uma escala, digamos, de alto a baixo e, de forma similar, os níveis das vulnerabilidades, como ilustrado no exemplo da matriz mais adiante. Diferenciam-se os tipos de consequências na medida de suas relevâncias. Convém que informações para completar os questionários sejam reunidas a partir de entrevistas com as pessoas responsáveis pelas acomodações, os recursos humanos e os técnicos envolvidos, assim como também a partir de inspeções físicas dos locais e da análise crítica de documentos. E ponto 2. Processo detalhado de avaliação de riscos de segurança da informação. Continuação. Os valores dos ativos, e os níveis de ameaça e vulnerabilidade, relacionados a cada tipo de consequência, são emparelhados em uma matriz como apresentado a seguir, a fim de identificar, para cada combinação, a medida do risco em uma escala de 0 a 8. Os valores são colocados na matriz de uma maneira estruturada. Um exemplo é dado a seguir. E ponto 2. Processo detalhado de avaliação de riscos de segurança da informação. Continuação. Para cada ativo,
As vulnerabilidades relevantes e respectivas ameaças são consideradas, se houver uma vulnerabilidade sem uma ameaça correspondente ou uma ameaça sem uma vulnerabilidade correspondente, então não há risco nesse momento. Por exemplo, se o ativo tem o valor 3, a ameaça é alta, e a vulnerabilidade é baixa, a medida do risco é 5, supondo-se que um ativo tem um valor 2, por exemplo. Para modificações, o nível de ameaça é baixo e a facilidade de exploração é alta. Logo, a medida de risco é 4. O tamanho da matriz pode ser adaptado às necessidades da organização, ajustando-se o número das colunas representando a probabilidade de ocorrência das ameaças ou daquelas que representam a facilidade de exploração, assim como as linhas que representam a valoração dos ativos. A vantagem dessa abordagem está na ordenação dos riscos a serem tratados. Uma matriz similar como apresentada na tabela I.2 mostra a relação entre a probabilidade de um cenário de incidente e o impacto estimado. Do ponto de vista do negócio, a probabilidade de um cenário de incidente é dada pela probabilidade de uma ameaça vir a explorar uma vulnerabilidade. A tabela relaciona o impacto ao negócio, relativo ao cenário de incidente. Aquela probabilidade, o risco resultante é medido em uma escala de 0 a 8, e pode ser avaliado tendo como base os critérios para a aceitação do risco. Essa escala de risco pode também ser convertida em uma classificação simples, mais genérica, do risco, como por exemplo, baixo risco, 0 a 2, médio risco, 3 a 5, alto risco, 6 a 8. I.2. Processo detalhado de avaliação de riscos de segurança da informação. Continuação. I.2.3. Exemplo 2. Ordenação de ameaças em função do risco. Uma tabela ou matriz como apresentada na tabela I.3 pode ser usada para relacionar as consequências, representadas pelo valor do ativo, à probabilidade de ocorrência de uma ameaça, incluindo assim os fatores ligados às vulnerabilidades. A primeira etapa consiste em avaliar as consequências, através do valor do ativo, em uma escala predefinida, por exemplo, de 1 a 5, para cada ativo ameaçado, coluna B na tabela. Na segunda etapa, estima-se a probabilidade de ocorrência da ameaça em uma escala predefinida, por exemplo, de 1 a 5, para cada ameaça, coluna C na tabela. Na terceira etapa, calcula-se a medida de risco multiplicando BXC. Por último, as ameaças podem ser ordenadas em sequência conforme suas respectivas medidas de risco. Notar que nesse exemplo, uma representa a menor consequência e a menor probabilidade de ocorrência. Como mostrado anteriormente, esse procedimento permite que diferentes ameaças, com consequências e probabilidade de ocorrências distintas, sejam comparadas e ordenadas por prioridade. Em alguns casos, é necessário associar valores monetários às escalas empíricas utilizadas. I.2. Processo detalhado de avaliação de riscos de segurança da informação. Continuação. I.2.4. Exemplo 3. Avaliando a probabilidade e as possíveis consequências dos riscos. Nesse exemplo, a ênfase é dada às consequências dos incidentes de segurança da informação, ou seja, aos cenários de incidentes, e convém que a atividade determine quais os sistemas priorizados. Isso é feito estimando 2 valores para cada par de ativo e risco, os quais, combinados, determinam a pontuação para cada ativo. Quando as pontuações de todos os ativos do sistema são somadas, uma medida do risco ao qual o sistema está submetido pode então ser determinada. Primeiramente, um valor é designado para cada ativo. Esse valor é referente às possíveis consequências adversas que podem surgir quando o ativo é ameaçado. O valor do ativo é definido para cada ameaça aplicável ao ativo. Depois, estima-se um valor para a probabilidade. Ela é avaliada combinando a probabilidade de ocorrência da ameaça e a facilidade com que a vulnerabilidade pode ser explorada. Ver, na tabela I.4, a representação da probabilidade de um cenário de incidente. I.2. Processo detalhado de avaliação de riscos de segurança da informação. Continuação. Em seguida, na tabela I.5, uma pontuação referente ao par ativo. A ameaça é definida pelo encontro da coluna com o valor do ativo e da linha com a probabilidade. As pontuações referentes aos pares ativos. Ameaças são totalizadas para cada ativo,
produzindo-se uma pontuação total do ativo. Esse valor pode ser usado para diferenciarmos os ativos que fazem parte de um mesmo sistema entre si. Na etapa final, somam-se as pontuações dos ativos do sistema, estabelecendo-se a pontuação do sistema. Isso pode ser usado para diferenciarmos os sistemas entre si, e determinar qual sistema convém que seja protegido com maior prioridade. Nos exemplos todos os valores foram escolhidos aleatoriamente, supondo-se que o sistema S tenha 3 ativos A1, A2 e A3, supondo-se também que existam duas ameaças, T1 e T2, aplicáveis ao sistema S, estabelecendo que o valor de A1 é 3, que o valor do ativo A2 é 2 e que o valor do ativo A3 é 4, se, para 1 e T1, a probabilidade da ameaça é baixa e a facilidade de exploração da vulnerabilidade é média, então o valor da probabilidade é 1. Ver tabela I.4. A pontuação referente ao parativo, ameaça 1/T1 pode ser obtida na tabela I.5, no encontro da coluna com o valor 3, referente ao valor do ativo, e da linha com o valor 1, referente à probabilidade, o valor assim obtido é 4. Do mesmo modo, para 1/T2, se a probabilidade da ameaça for média e a facilidade de exploração da vulnerabilidade for alta, o resultado será uma pontuação de 6, referente ao para 1/T2. Agora, a pontuação total TAM pode ser calculada, e o resultado é 10. A pontuação total do ativo é calculada para cada ativo considerando todas as ameaças aplicáveis. A pontuação total do sistema é calculada pela adição TAM mais TA2 mais TA3, obtendo-se TS. Assim, sistemas diferentes podem ser comparados, assim como diferentes ativos dentro do mesmo sistema, para estabelecermos as prioridades. Apesar do exemplo anterior envolver apenas sistemas de informação, uma abordagem similar pode ser aplicada aos processos de negócio. Anexo F. Restrições para modificação do risco informativo. Anexo F. Restrições para modificação do risco informativo. Ao considerar as restrições para modificação do risco, convém que as seguintes restrições sejam consideradas. Restrições temporais. Pode haver muitos tipos de restrições de tempo, por exemplo, convém que os controles sejam implementados dentro de um período de tempo aceitável para os gestores da organização. Outro tipo de restrição temporal é se um controle pode ser implementado durante o período de vida útil da informação ou do sistema. Um terceiro tipo de restrição temporal pode ser representado pelo período de tempo que os gestores da organização definem como aceitável para ficar exposto a um determinado risco. Restrições financeiras. Convém que a implementação ou a manutenção dos controles não sejam mais custosos do que o valor dos riscos que eles foram projetados para proteger. Convém que todos os esforços sejam feitos para que os orçamentos alocados não sejam excedidos, e também para que vantagens financeiras, pelo uso de controles, sejam obtidas. Contudo, em alguns casos, pode não ser possível implementar a segurança desejada e alcançar o nível de risco formalmente aceito, devido a restrições orçamentárias. Essa situação requer, então, uma decisão dos gestores da organização para sua resolução. Convém que se tenha muito cuidado no caso de restrições orçamentárias provocarem a redução do número ou da qualidade dos controles a serem implementados, pois isso pode levar à aceitação implícita de mais riscos do que o planejado. Convém que a utilização do orçamento alocado para os controles como fator limitante, se necessária, seja acompanhada por cuidados especiais. Restrições técnicas. Problemas técnicos, como a compatibilidade de hardware ou de programas, podem ser facilmente evitados se forem levados em conta durante a seleção dos controles. Além disso, a implementação retroativa dos controles em um processo ou sistema existente é frequentemente dificultada por restrições técnicas. Essas dificuldades podem deslocar o foco dos controles em direção aos aspectos procedurais e físicos da segurança. Pode ser necessário revisar os programas de segurança da informação, a fim de alcançar os objetivos de segurança. Isso pode ocorrer quando controles não conseguem atingir os resultados previstos na modificação do risco sem afetar a produtividade. Restrições operacionais. Restrições operacionais, como por exemplo, a necessidade de manter as operações em um regime de 24/7 e, ainda assim, executar backups, podem resultar em controles de implementação complexa e onerosa, a menos que eles sejam incorporados ao projeto desde o início.
Anexo F. Restrições para modificação do risco, informativo, continuação, restrições culturais. As restrições culturais em relação à seleção de controles podem ser específicas a um país, a um setor, a uma organização ou mesmo a um departamento dentro de uma organização. Nem todos os controles podem ser aplicados em todos os países. Por exemplo, pode ser possível implementar buscas em bolsas e bagagens em partes da Europa, mas não em partes do Oriente Médio. Não é possível ignorar aspectos culturais, pois muitos controles contam com o apoio ativo do pessoal. Se o pessoal não compreende a necessidade do controle ou não acham que ele seja culturalmente aceitável, o controle se tornará ineficaz ao passar do tempo. Restrições éticas. As restrições éticas podem ter grandes implicações sobre os controles na medida em que a ética muda tendo como base as normas sociais. Isso pode impedir a implementação de alguns controles em alguns países, como por exemplo, a varredura de correspondência eletrônica e e-mail scanning. A privacidade das informações pode ser entendida de diferentes maneiras dependendo da ética da região ou do governo. Essas questões podem causar maiores preocupações em alguns setores de atividade econômica do que em outros. Por exemplo, o setor governamental e o da saúde. Restrições ambientais. Fatores ambientais, como a disponibilidade de espaço, condições climáticas extremas e o meio geográfico natural urbano, podem influenciar a seleção de controles. Por exemplo, instalações à prova de terremoto podem ser necessárias em alguns países, porém desnecessárias em outros. Facilidade de uso. Uma interface de usuário mal projetada resulta em erro humano e pode tornar o controle inútil. Convém que os controles selecionados sejam de fácil utilização, além de garantirem um nível aceitável de risco residual ao negócio. Os controles de difícil utilização têm sua eficácia prejudicada, já que os usuários tentarão contorná-los ou ignorá-los tanto quanto possível. Controles de excesso complexos dentro da organização podem estimular os usuários a acharem algum método de acesso alternativo não autorizado. Anexo F. Restrições para modificação do risco, informativo, continuação, restrições de recursos humanos. Convém que sejam considerados o custo salarial e a disponibilidade de profissionais com as competências especializadas necessárias para a implementação dos controles, bem como a capacidade de deslocar o pessoal em condições adversas de operação. O conhecimento necessário para a implementação dos controles planejados pode não estar prontamente disponível ou pode representar um custo excessivo para a organização. Outros aspectos, como a tendência de parte do pessoal discriminar outros membros da equipe que não passaram por verificações de segurança, podem ter grandes implicações para as políticas e práticas de segurança. Além disso, a necessidade de achar e contratar as pessoas certas para o trabalho pode resultar na sua contratação antes que as verificações de segurança sejam concluídas. Requerer que a verificação de segurança seja finalizada antes da contratação é a prática normal e a mais segura. Restrições ligadas à integração dos controles novos aos já existentes. A integração de controles novos a uma infraestrutura existente e interdependência entre controles são fatores frequentemente ignorados. Controles novos podem não ser facilmente implementados se houver incongruência ou incompatibilidade com controles existentes. Por exemplo, um plano para usar dispositivos de identificação biométrica para controle de acesso físico pode conflitar com um sistema que se baseie na digitação de números de identificação pessoal, PIN, conforme a sigla em inglês. Para o controle de acesso, convém que o custo da mudança dos controles existentes para os planejados inclua também os itens a serem adicionados ao custo geral do tratamento do risco. Talvez não seja possível implementar alguns dos controles selecionados devido aos conflitos com os controles atuais. Chegamos ao final do módulo 7. Preparamos um quiz, com algumas perguntas fáceis, com o objetivo de reforçar o seu conhecimento. Disponibilizamos neste módulo a apostila para visualização, bem como em formato PDF. Caso seja de seu interesse fazer download do arquivo, assim que você responder ao quiz, estarei aguardando você, no módulo 8, ok?